Logo, você percebe no nome da igreja. Eu posso citar o nome, por exemplo, da sua igreja. Sua igreja é a Assembleia de quem? De Deus. A igreja adventista é de quem? Igreja adventista de quem? Do sétimo dia. Graça e paz, pastor. Eliseu Rodrigues e Rodrigo Custódio, especialistas em falar mal da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Meus amigos, este vídeo aqui está muito bom e eu convido você a ficar até o final dele. Não sai por nada, porque temos mais conteúdos a apresentar para você aqui. Esse vídeo que você está vendo aqui foi uma live que foi realizada pelo pastor Eliseu Rodrigues, que é pastor da Igreja Assembleia de Deus, em seu canal. E convidou o Rodrigo Custódio, aquele que está em primeiro lugar, né, que fala mal da igreja. Como é que o pastor Eliseu convida alguém que se alimenta de falácias, né, que se alimenta de mentiras, que ele levanta muitas mentiras contra a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e você vai entender aqui agora, nesse vídeo, né, as falácias de Rodrigo Custódio contra a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu convido você a ficar até o final, tenha um pouquinho de paciência, tá bom? E você já ouviu aquele ditado que diz assim, ó, que as vacas pintadas só procuram as companheiras? Pois é, vamos ouvir aqui um pouco de quem é e saber quem é Rodrigo Custódio. Ele saiu da Igreja Adventista do Sétimo Dia em novembro de 2022. Após 40 anos, está ali congregando. Então, a sua situação atual, ele se dedica a pesquisas teológicas e análises... fechou aqui. E análises críticas focadas em movimentos religiosos, com foco na teologia protestante reformada e na história do adventismo. Sem uma filiação, ou seja, é um desengrejado, não sei agora, institucional, mencionada publicamente após sua saída. Então, o motivo da sua saída foi: Custódio declarou que sua saída foi motivada por questionamentos teológicos históricos. Tudo bem, todo mundo tem seu direito, né? Alegando ter identificado inconsistências doutrinárias no adventismo durante o período de pandemia, né? Vamos ver o que o Rodrigo Custódio ele tem a nos dizer aqui nesta live com o Eliseu Rodrigues, que é pastor da Igreja Assembleia de Deus. Vamos lá. E eu quero te apresentar alguns materiais importantes que vai desmentir tanto o Eliseu Rodrigues quanto o Rodrigo Custódio. Vamos lá. Esse vídeo é uma reação, né, pelo fato, eu sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia e eu tenho o direito também de realizar este react aqui. Vamos lá. Acompanha comigo aqui agora. Falei para eles que nós teríamos uma live confrontadora, mas não apenas pessoas, mas um sistema. Olha só. Eliseu Rodrigues, ele, por exemplo, realizou esta live convidando o Rodrigo Custódio, sabendo que o Rodrigo Custódio, ele é chefe, né, em falar mentiras contra a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu vou usar o mesmo argumento, a mesma frase do início. Com porco se mistura, né, farelo come. Né, e as vacas pintadas só procuram as companheiras. Vamos lá. Tenta para nós mais uma vez, que tem um tempão que a gente não conversa e eu preciso te apresentar. Fale mais, por favor. Olha que interessante. Eliseu Rodrigues, eu vou ser bem objetivo e direto, tá bom? Para que o vídeo não fique muito estendido. Eliseu Rodrigues, ele gravou um vídeo após um react feito pelo pastor Eleazar Domini, pastorzão que eu amo de coração. Amo demais esse pastor, sem idolatria, tá bom? É um cara que eu admiro muito. E olha que interessante, o pastor Eleazar Domini, que é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, fez um react de um vídeo do Eliseu Rodrigues em um podcast com o Ariel, aonde o pastor Eliseu Rodrigues perdeu feio. E aí o pastor, alguém mandou para ele, ou ele mesmo visualizou, ou o YouTube recomendou este vídeo para ele, né, do pastor Eleazar Domini, ele se sentiu no direito também de
de fazer um react, né? Só que nesse react eu assisti. E temos mais argumentação do próprio pastor do que comprovações bíblicas. E até mesmo históricas. E nesse vídeo ele convida alguém que diz estudar lá, eu até esqueci se foi o hebraico ou foi o grego, não sei se foi, não me lembro muito bem. E aí convidou um internauta para poder ajudá-lo a refutar o pastor Eliezer Domini. E aí o que aconteceu? O pastor Eliseu Rodrigues ficou tonto e agora, sem se contentar, chama o pior mentiroso, o maior perseguidor, né? Um cara que mente muito contra a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quem é ele? Rodrigo Custódio. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor, obrigado pela oportunidade. Meu nome é Rodrigo Custódio. Eu nasci e vivi na Igreja Adventista do Sétimo Dia por 40 anos. 40 anos. Essa é a reação do Eliseu Rodrigues, né? É como se a Igreja Adventista do Sétimo Dia fosse algo sombrio, né? Você já tira por aqui, né, em seu semblante, em seu olhar, em seu sorrisinho. Vamos continuar aqui, que eu quero te mostrar algo importante aqui neste momento. E escapei da seita em novembro de 2022, na segunda semana. Foi a última vez que eu entrei numa igreja adventista. Tem muita coisa fresca aí. Tem mesmo. O que motiva alguém sair de uma igreja, da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Algumas falácias, né? Ele não pede discernimento a Deus para entender o texto da Bíblia ou para entender alguns escritos de Ellen White, que é totalmente mastigado. E aí ele acaba perseguindo, começa a entrar em questionamento, começa a levantar falsos, começa, por exemplo, a argumentar e a espalhar boatos dentro da igreja. Algumas pessoas, ele começa, por exemplo, não estou dizendo que é o caso do Rodrigo Custódio aqui, tá bom? Mas eu só estou citando e justificando a saída, o que causa a saída de alguém. Vamos lá. É exatamente boatos, insegurança na própria palavra de Deus, nos escritos de Ellen White, pessoas que não são humildes para estudar a palavra de Deus, para estudar os livros de Ellen White, e o Eliseu Rodrigues não tem moral nenhuma para falar sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Só tem moral se de fato eles assim, não, eu estudei os livros, mas não tem moral para falar. Mas vamos lá. O que motiva uma saída de alguém da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Quando ele começa a questionar, bater de frente com a liderança, de frente com o pastor, não tem espírito de humildade para reconhecer os seus erros, e infelizmente são várias coisas que isso motiva a saída de algumas pessoas de querer colocar a igreja para caminhar de uma forma diferente, porque a igreja ela tem o seu modo de caminhar, né? Ela é uma igreja organizada, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aí chega pessoas como o Rodrigo Custódio, que quer fazer com que a igreja ande de uma forma diferente. Vamos soltar aqui. Saí pela porta da frente com toda a minha família, no púlpito, numa comemoração, de celebração por todo o tempo que eu passei lá, e saí pela porta da frente. Todas as pessoas que entram em contato comigo hoje, através do projeto que a gente tem na internet, de desvendar e mostrar de fato o que é a teologia adventista e os riscos para a igreja de Cristo, principalmente no Brasil. Interessante que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela é a igreja evangélica mais organizada do mundo. E cada ano que passa, cada dia que passa, as pessoas estão se entregando às mensagens compartilhadas pelos pastores, pelo povo de Deus, né? Pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Cada dia que passa, as pessoas estão aceitando este evangelho, estão aceitando esta mensagem. E o número de membros da igreja vem crescendo a cada dia. Inclusive, somos mais de 22 milhões de adventistas espalhados sobre este mundo. Então, aqui já começa uma grande mentira, não é verdade? Então, uma meia dúzia, que nem o Rodrigo Custódio, sai, não tem jeito, né, para não sair da igreja, e quando sai, eles começam agora a se levantar contra a igreja. Como sendo uma das piores e mais complexas seitas no Brasil na atualidade. Amigos, olha que interessante. Deixa eu compartilhar para vocês aqui algo bem interessante. Primeiramente,
Eu quero compartilhar com vocês aqui, eu vou deixar esse link aqui embaixo para que você possa estar compartilhando, assistindo esse vídeo no canal do pastor Michelso Borges, tá bom? Só que antes, vamos dar continuidade aqui. Eu quero compartilhar algo importante que está aqui, ó, no livro, ou no Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia, edição 2022. Vamos ver aqui, rapidinho. Logo, para uma pergunta que eu quero ser direto, e eu sei que o irmão Rodrigo domina. 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 Vamos lá, que o irmão Rodrigo domina. O que será que ele domina? Primeiramente, deixa eu compartilhar para vocês aqui o que está no Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aqui, ó. Na página 27, diz assim, ó: para um desenvolvimento saudável e para o cumprimento de sua tarefa de levar o evangelho de salvação a todo mundo, Cristo deu à igreja um sistema de organização simples, mas eficaz. O êxito em seus esforços para a realização dessa missão depende de leal adesão a este plano divino. Mais embaixo diz assim, ó: oh, como se organizaria Satanás se pudesse ter êxito em seus esforços de se insinuar em este povo e desorganizar o trabalho, em um tempo em que é essencial uma completa organização, e será este o maior poder para manter afastados movimentos falsos e para refutar declarações não endosadas pela palavra de Deus. Temos que conservar uniformemente as nossas fileiras para que não haja quebra no sistema de método e ordem que foi construído por um trabalho sábio e cuidadoso. Não se deve dar permissão a indivíduos desordenados que desejam dominar a obra neste tempo. Então está aqui no Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia, na edição 22, 2022, na página 27, eu marquei aqui, ó, o de cima e o de baixo, caso você queira acompanhar aí no seu manual. Então, amigos, para um desenvolvimento saudável, a igreja ela tem um grande cuidado para que indivíduos como pessoas que se levantam contra a igreja adventista do sétimo dia não sejam afetadas, né? Não sejam arrancadas, igual a parábola da semente, né? Quando é lançada, aí vem lá os pássaros que jogou a semente que foi jogada no caminho, aí chegam os pássaros ali, vêm e comem. Não é verdade? Então, cuidado com pessoas tendenciosas, pessoas que apresentam uma igreja como se ela fosse demoníaca. E parece que quanto mais as pessoas se levantam contra ela, mais pessoas se convertem ao adventismo, porque as pessoas vão entender, vão estudar, procurar estudar sobre a adventista, sobre a igreja, e mais pessoas se convertem. Eu fico muito feliz a essa questão. Vamos lá, já estamos finalizando aqui o vídeo e olha só. O irmão Rodrigo domina. Que o irmão Rodrigo domina. Vamos ver o que Rodrigo Custódio ele domina. Ellen White é uma falsa profetisa? Sim, 100%. Uma das coisas que eu gosto de alertar sempre com relação ao adventismo, por ter vivido lá, é que o adventismo é uma seita e promove evangelhos e doutrinas erradas, porque a igreja adventista apresenta 3 pilares errados: um Jesus falso, uma profetisa falsa e uma salvação falsa. Aqui já começou as grandes mentiras de Rodrigo Custódio, amigos. Nós pregamos um Cristo maravilhoso. E eu vou provar para vocês aqui, ó, se você quiser adquirir este livro aqui, ó. Questões sobre doutrinas. Questões sobre doutrinas. Um livro muito bom. Onde eu encontro? Na Casa Publicadora Brasileira. Veja só. Falando sobre, aqui na página 39, falando agora sobre a Trindade. Vamos lá. Há um só Deus,
Pai, Filho e Espírito Santo. Uma unidade de 3 pessoas coeternas. Deus é imortal, onipotente, onisciente, acima de tudo e sempre presente. Ele é infinito e está além das compreensões humanas, mas é conhecido por meio de sua autorrevelação, é para sempre digno de culto, adoração e serviço por parte de toda a criação. O Rodrigo Custódio, ele apresentou, deixa eu colocar meus óculos aqui, tá bom, gente? O Rodrigo Custódio, ele disse que nós pregamos um Cristo falso. Eu tenho 15 anos, eu tenho 15 anos que sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia e eu discordo completamente do que este homem ele afirma contra a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Falando sobre o Filho, falando sobre Jesus, ainda na mesma página, olha só. Eu vou ver se eu consigo deixar na tela para que você possa acompanhar comigo. Deus é o Filho eterno, encarnou-se em Jesus Cristo. Por meio dele foram criadas todas as coisas e revelado o caráter de Deus. Efetuada a salvação da humanidade e julgado ao mundo. Sendo para sempre verdadeiramente Deus, ele tornou-se também verdadeiramente homem. Jesus, o Cristo, foi concebido do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Viveu e experimentou a tentação como ser humano, mas exemplificou perfeitamente a justiça e o amor de Deus. Por seus milagres, manifestou o poder de Deus e atestou que era o Messias prometido por Deus. Sofreu e morreu voluntariamente na cruz por nossos pecados e em nosso lugar. Foi ressuscitado dentre os mortos e ascendeu para ministrar em nosso favor no santuário celestial. Virá outra vez em glória para o livramento final de seu povo e restauração de todas as coisas. Aí eu pergunto, qual é o Cristo que nós pregamos aqui? Um Cristo que veio morrer pelos nossos pecados, nos trazer a salvação eterna, nos livrar da condenação eterna, nos livrar da escravidão, do domínio de Satanás. Nós pregamos um Cristo que perdoa pecados, que transforma vidas. Então veja, essa é uma grande mentira que o Rodrigo Custódio, mais uma vez, ele joga aí na internet. E nós pregamos um Cristo totalmente diferente. Isso é uma grande mentira, Rodrigo Custódio. Mas vamos lá. Há quanto tempo ele estava na igreja? E vivi na Igreja Adventista Sétimo Dia por 40 anos. E o interessante é que ele nasceu e viveu por 40 anos na Igreja Adventista do Sétimo Dia. O que será que causou a motivou ele a sair da igreja? Amigos, tenha grande cuidado com pessoas que são mal intencionadas. O mundo está cheio. Pessoas que estão usando de mentiras, de falácias, e para distorcer aquilo que não é verdade. Vamos acompanhar aqui, ó, Mentiras Diabólicas, do Rodrigo Custódio. Acompanha comigo. Esses são os 3 pilares da Igreja Adventista do Sétimo Dia que vão diametralmente contra a palavra de Deus. De onde vem a autoridade da Igreja Adventista? Perdão. Isso aqui é o cúmulo de uma aberração. Acompanha comigo. Nós já estamos indo para os segundos finais desse vídeo. Vamos lá. Logo você percebe no nome da igreja. Eu posso citar o nome, por exemplo, da sua igreja. Sua igreja é a Assembleia de quem? De Deus. A Igreja Adventista é de quem? Igreja Adventista de quem? Do Sétimo Dia.
O cara é um gênio. O cara é um espetáculo demais. Amigos, vocês deu para entender o porquê que eu não dei sequência, não dei continuidade na live em assistir? Porque é muitas mentiras. E o interessante é que o Eliseu Rodrigues, ele ri das mentiras de Rodrigo Custódio. Falando sobre que ele diz que Ellen White é uma falsa profeta, uma falsa profetisa. Deixa eu compartilhar com vocês aqui alguns critérios verdadeiros, né, e bíblicos sobre um profeta. Então nós temos aqui, ó, concordância com a Bíblia. Ellen White, ela tem concordância com a Bíblia. Frutos espirituais positivos, Ellen White também tem isso. Impacto na vida das pessoas, ênfase em Jesus Cristo. Ellen White passa nesse teste, por isso é aceita como profeta por nós, membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então a sua influência e os frutos do ministério aqui, ela escreveu dezenas de livros, influenciou áreas como saúde, educação e espiritualidade. Sua obra ajudou a formar uma igreja mundial. Hoje a Igreja Adventista é a maior igreja evangélica mais organizada do mundo. E um profeta, quando é levantado em um determinado tempo, é para trazer mais luz, mais compreensão. Deu para entender? Um profeta, quando se levanta por Deus, é para trazer mais luz. Se lembra do profeta Isaías? O mundo estava totalmente desordenado. Vou falar nas pessoas, tá bom? Desordenados. As pessoas não sabiam mais o que era adorar a Deus. As pessoas tinham seu foco em adoração a outras coisas e não a Deus. E aí Deus diz assim: a quem enviarei? E o profeta disse: eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Amigos, que Deus ele te abençoe de forma especial. Eu poderia muito bem compartilhar com vocês aqui mais trechos da live, mas infelizmente é impossível acontecer pelo fato de Rodrigo Custódio mentir e Eliseu Rodrigues rir das mentiras de Rodrigo Custódio. Que Deus abençoe a cada um de vocês, amigos. Que este vídeo eu possa ter trazido compreensão sobre o que foi apresentado no manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é uma igreja organizada, que procura ter cuidado com aquelas pessoas que se levantam contra o sistema da igreja. A igreja precisa manter focada com seus princípios, com as suas organizações, para que o evangelho se expanda mais ainda. E a igreja não vai aceitar pessoas mal intencionadas querendo fazer com que a igreja seja derrubada ou caia, algo parecido. E você viu aqui, confirmei no livro, questões sobre doutrinas, sobre uma das mentiras de Rodrigo Custódio, que falou sobre a pessoa de Cristo, que nós pregamos um Cristo totalmente errado, totalmente falso. Mentira do Rodrigo Custódio. Então vamos lá, finalizando, e um tchau para você. Graça e paz, pastor. Que Deus te abençoe. Fica aqui o meu abraço para você. Não esquece de curtir o vídeo, não esquece de comentar, não esquece de compartilhar para mais pessoas. O meu abraço para você em Cristo Jesus.